Beleza. Então, a quinta geração, ela focou muito em relação aos processadores, né? Precisava aumentar os clocks, sim, mas não daquele componente em si, né? Porque praticamente já estava no talo, né? Então, aumentando mais, evoluindo mais o, o clock daquele processador, passando dos 2 GHz, ia ter problemas de consumo de energia, temperaturas, né? Então, eles acharam uma forma de melhorar, evoluir, só que não ultrapassando aquele clock, mas assim, multiplicando, né? Multiplicando o quê? Multiplicando os núcleos e dessa forma multiplicando os clocks. Então começou a chegar no mercado, a princípio, né? Processadores que simulavam a existência de 2 núcleos. Tá? Isso foi assim. Logo que saiu esses processadores, não passou muito tempo, eles conseguiram lançar processador que realmente apresentava 2 núcleos. Né? E aí foi o princípio para que evoluísse realmente, né? E foi evoluindo de forma a ter 4 núcleos. Hoje em dia tem até 8 núcleos, até mais, né? Mas aí são processadores para servidores, são máquinas, né, de servidores, então ela tem tecnologia um pouco diferente dos computadores pessoais. Tá? Então, assim, com tanta potência executando tarefas simultâneas, né, surgiu uma nova necessidade. Foi qual? A respeito do consumo, né, de energia. Aí essa preocupação com o consumo de energia, né, todos começaram a estudar sobre isso e passou a pesquisar formas de reduzir o consumo, né, sem reduzir a capacidade dos componentes, seus componentes. Então, a princípio, o fato dos núcleos era justamente para isso, né, para dividir as tarefas, né, não ficar concentrada num único núcleo, já fazia com que o consumo de energia, a temperatura não se elevasse tanto. Só que tanto que evoluiu os núcleos também, né? Então houve essa preocupação. Foi aonde, no final do vídeo lá, né, nós vimos falando sobre o processamento verde, que é justamente processadores, um destaque, né, a esse aqui, né, foram fabricados com microarquitetura reduzida, como se fosse miniaturas, né? Miniaturas daquilo que já é pequeno, né? Que os microprocessadores já são pequenos, fazendo com que os clocks sejam mais curtos e menos energia elétrica seja gasta ao mesmo tempo, né? Esses processos acabam sendo mais eficazes também. Dentro desse estudo, né, desses projetos que eles planejaram, eles conseguiram chegar nessa situação aí. E os processadores hoje seguem essa linha, né? Tá? E a sexta geração, né? Fala um pouco sobre a sexta geração lá no vídeo. Eu não coloquei nesse slide aqui o que foi falado no vídeo, porque é tudo uma suposição, né? Aonde os computadores de sexta geração seriam o quê? Eles iriam utilizar supercondutores como matéria-prima. Mas ainda estuda-se, né? O que pode ser utilizado para que tipo de material, que tipo de componente usado para ser um supercondutor, né? Aonde o supercondutor, utilizando a supercondutividade, né? Eles não perderiam eletricidade para o calor, devido à resistência, né? Agora nós já aprendemos aí, né? Sobre resistência, sobre o efeito Joule, né? Então, a ideia seria essa, né? Supercondutores que não teriam esse problema com a temperatura, né? Com a eletricidade, com a perda da eletricidade para a resistência. Tá? Ganhando performance e economizando também na energia. Só que aí é estudo, né? É a geração que está por vir. Tá?
Então, aí nós acabamos esse resumo daquele vídeo que eu passei para vocês. E devo mandar esse slide para vocês aí. Com esse slide, vocês têm um resumo do vídeo e também conseguem responder facilmente, né, o formulário lá dessa aula passada, tá? E vamos passar agora para o vídeo, né, que eu tenho para passar para vocês aí. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a linguagem de máquina, que, assim, na minha opinião, é outra coisa que não fez parte da evolução, tá? Então, se a gente for olhar no ENIAC, que nós aprendemos aí, aquele primeiro computador da primeira geração, depois passou para a segunda geração, teve outros computadores que foram surgindo, terceira geração, quarta geração, a quinta geração, os processadores, né, com vários núcleos. Então, toda essa evolução sempre utilizou a mesma linguagem de máquina, o sistema binário, tá? O código binário. Então, assim, nessa linguagem de máquina, não se estudou alguma forma de melhorar também no desempenho, um ou outro. Só que, sim, seria uma mudança estrutural gigantesca também, né? Mas é algo a se destacar. A linguagem da máquina ela nunca evoluiu, teve diferença, mudança, nada. Sempre seguiu essa linha aí, né? Que nós vamos ver agora, tá? Só um minutinho que eu vou preparar aqui, tá, gente? E já coloco para vocês aí. Pessoal, vou colocar aqui, então, vou soltar o vídeo aqui, tá? Aí eu vou precisar parar aqui para mim destacar alguma coisa, eu paro aqui para a gente discutir alguma coisa, falar alguma coisa aí, tá? Oi, eu sou o Cretil e esse é o Cretil Videoblog. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre binários, sobre a representação numérica de quantidades usando números binários. A importância de falar de números binários é porque toda a microinformática se baseia nessa representação. Então, o número binário é um número
que representa quantidades usando apenas dois símbolos. Por exemplo, ligado e desligado. Por exemplo, deixando passar a luz ou não deixando passar a luz. Ou ainda 0 e 1. Toda a microinformática se baseia nessa representação. Então, isso é fundamental para a microinformática. Quando a gente estuda... Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Sim, dá para ouvir de boa. Dá para ouvir. Ah, Ok. beleza. Então, olha só. Eu parei o vídeo aqui pelo seguinte. Vocês viram aqui que ele falou, né? Que a informática ela é baseada em duas atividades, né? No caso da válvula e os processadores hoje, com bilhões de processamento, né? De instruções, de operações, é a mesma coisa da válvula lá no início, que seria o quê? É o código. Através de códigos, a máquina ela decifra aquilo que o usuário quer, né? No caso do 1, é como se fosse presença de carga elétrica, né? É o sim, é o on, é o ligado. E o 0 é como se fosse a falta da carga elétrica, né? O desligado, o off. Então, em cima dessas duas atividades, os computadores, desde o início, né? Do 1 e do 0, desde o início, eles processam as atividades. Desde os processadores menos evoluídos até os mais evoluídos hoje. Só que as operações de hoje são 2 bilhões de operações. Então, são milhares de transistores internamente recebendo o 0 e 1, né? Os códigos, e executando as operações através dessa linguagem. Tá? Então, é isso. É daí que nós vamos entender o funcionamento aí a partir de agora. Tá? Deixa eu soltar aqui novamente. redes de computadores. Também é importantíssimo saber binário. Por quê? Porque a representação de IPs, etc., também pode se relacionar, ou também se relaciona com números binários. Para entender a estrutura do número binário, eu vou fazer primeiro um exemplo aqui, mais uma vez, através de uma analogia. Esse exemplo é o seguinte: vamos admitir que a gente tenha 8 moedas. São as moedas de um país especial chamado Mundo da Informática, que essas moedas têm valores especiais. Ó, uma moeda de R$1, depois tem uma moeda de 2, ou R$2, ou 2 dinheiros desse país maluco. 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Por que esses valores malucos para colocar nas moedas? Daqui a pouco a gente entende por que são esses valores. Mas a gente tem essas moedas aqui. Uma moeda de 1, de 2, de 4, de 8, 16, 32, 64 e 128. E com isso a gente quer construir as quantidades. Então vamos começar por um exemplo bem simples. Eu quero construir a quantidade 7, representar a quantidade 7. Vamos ver como é que se dá isso? Vamos lá, vamos pensar que moedas eu vou usar para fazer a quantidade 7. Olha, essas moedas de muito valor, está na cara que a gente não vai usar, né? Então, de 128, de 64, de 32, de 16 e de 8 a gente não vai usar. Quais seriam as moedas, então, que a gente vai usar? Vamos ver? 4, mais 2, 6, mais 1, 7.
Então, essas quantidades 4, 2 e 1 totalizam 7. As moedas que a gente não utilizou, eu estou colocando o número 0 para indicar que eu não uso. E as moedas que eu estou utilizando, eu coloco o número 1. Portanto, a quantidade 7 pode ser representada em binário por 1, 1 e 1. Como se fosse o 111 do decimal, né? 1, 1, 1. Se eu precisar representar todos os dígitos, talvez seja necessário dizer que é 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Tá claro? Vamos para um número um pouco maior. Vamos representar uma outra quantidade. A quantidade 34. Essa é bem fácil, hein? 34. Eu vou apagar aqui as quantidades que já estão escritas aqui, os zeros. Vamos lá ver quais são as moedas que a gente vai usar para representar a quantidade 34. Mais uma vez, essas moedas grandes não vou usar. Opa, vamos ver aqui. Será que a de 32 eu vou usar? Se eu olhar 34, dá para imaginar já que eu vou precisar da de 32. E quanto vai faltar para 34? Vão faltar 2. Então, vamos lá. A moeda 32 eu vou usar. A moeda 16 não. A moeda 8 não. A moeda 4 não. E a moeda 2 sim. E a moeda 1 não. Portanto, a quantidade 34 seria representada em binário por 00, 1, 0, 0, 0, 1, 0. O número binário, usando 8 algarismos binários para representar 34, é 001, 000, 10. Pessoal, olha só. Vocês conseguiram entender aí até agora que o que ele está mostrando para vocês está relacionado ao número decimal que vocês já conhecem, o número 7 e o número 34. E está mostrando para vocês o que a máquina, como que a máquina interpreta esses números, já que ela não enxerga o número 7, ela não enxerga o número 34, né? Então, de que forma que ela interpreta? Ela interpreta esse número 7 e o número 34. Como é somente pelo 0 e 1, né? pelo sistema binário. Então, é dessa forma que ele está mostrando para vocês aí. Nós aprendemos desde o início da escola a trabalhar com o sistema, com o número decimal, né? Que é o sistema decimal, que são os 10 números, de 0 a 9. Então, para a gente, o 7 e o 34 é comum, né? Mas a máquina, né? O computador, a tecnologia, não interpreta o 7, não interpreta o 34, que são números decimais. Ele interpreta somente o número binário, que é 0 e 1. Então, o que ele mostrou aí, ó, que esses números acima, daqui a pouco vocês vão entender, né, quem são eles, através dessa combinação de números que está em cima aí, ele pega e o que está fora do valor, ele passa como desligado. Mas a hora que ele encontra o valor que cabe dentro do número decimal, ele liga como número 1, né? Ele liga passa como ligado, né? Ou seja, utilizado. E aí, dessa forma, vocês viram aí o 34, né? Ele somou 32 com mais 2 aqui, deu os 34. E aí, o computador interpretou o 34, ó, através da soma do que está ligado, né? Em uso. Os outros está com 0, então não está sendo utilizado. Tá? Deixa eu soltar a sequência aqui. Tem alguma dúvida aí? Tá dando para entender? Tá ok. Vou soltar aqui então. Agora, dá para notar também que a gente usou uma quantidade de moedas especial. A gente usou a quantidade de 8 moedas. Por que eu escolhi usar 8 moedas? Bom, vamos entender por quê. Cada uma dessas moedas é uma posição. Uma posição em que está usa moeda, não usa moeda. 0 ou 1, uma posição. O nome que se dá a isso na microinformática é bit. Então, um bit
é uma posição que pode estar setada ou não setada, ligada ou desligada. Um bit é uma posição. Portanto, aqui eu usei 8 moedas, é o mesmo que ter 8 bits. Essa quantidade também é muito especial. Na informática, essa quantidade é chamada de byte. Então, o que é um byte? Um byte é um conjunto de 8 bits. E o que é um bit? É uma posição que pode estar ligada ou desligada, em 0 ou em 1. Através dos 8 bits, a gente consegue representar qualquer quantidade que vai entre todos os bits setados em 0, que daria a quantidade 0, ou todos os bits setados em 1. Vamos ver quanto é que dá todos os bits setados em 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits, todos eles setados em 1. Portanto, quanto será o número 1 em binário? Olha, é fácil, né? É só somar essas quantidades que estão aqui na moeda. Vamos somar? 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 8, 15, mais 16, 31, mais 32, 63, mais 64, 127, mais 128, 255. Aquela quantidade mágica que aparecia ou aparece nos números de IP, nas máscaras de rede. 8 bits setados em 1 representam a quantidade 255. Essas quantidades todas são a mágica da internet, a mágica do número IP, representando quantidades de 8 bits que podem ser representadas em binário ou no decimal. Quando a gente vai calcular máscara de rede, quando a gente vai calcular sub-redes, a gente usa essa representação. Quando a gente vai estudar as máscaras de rede, a gente usa também essa representação. Para encerrar, vou apagar aqui. Vamos entender, conforme eu tinha falado lá no começo, o porquê desses valores. Para isso eu vou fazer uma coisa que você já está certamente acostumado, né? Vamos lá, se eu escrever na nossa numeração habitual, qual é a nossa numeração habitual? A gente usa a numeração decimal, ou seja, que usa 10 símbolos. Alguns dizem talvez que é por conta da maioria das pessoas terem 10 dedos nas mãos. Quais são esses símbolos? Os símbolos você conhece, né? Esse aqui, né? O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Não são 9 símbolos, são 10, né? De 1 a 9 e o 0 também conta. Então, 10 símbolos. Se eu escrevo uma quantidade, por exemplo, 127, essa quantidade a gente pode ler de que maneira? Uma centena, 2 dezenas e 7 unidades. Como isso aqui é decimal, na verdade a moedinha que está aqui é a moeda que representa 10 elevado à potência 0. Você lembra de potenciação que deve ter aprendido no ensino médio? 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, 10 elevado a 0 é a quantidade 1, ou como a gente chama, unidade. E aqui? Aqui é 10 elevado à primeira. 10 elevado à primeira, qualquer número elevado à primeira, a potência é o próprio número. Então, 10 elevado à primeira é 10. E aqui, no 1, é 10 elevado à segunda potência, ou 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, é 100. Então, o que a gente está dizendo com isso? A gente está dizendo que este algarismo deve ser multiplicado por essa quantidade. Por isso que dá uma centena. 1 vezes 100, 100. Este algarismo deve ser multiplicado por este valor, que aqui é 10. 2 vezes 10 dá 20. E este algarismo deve ser multiplicado por essa quantidade, 1. Então, 100 mais 20 mais 7 dá 127. É assim que se representa um número, uma quantidade, usando a nomenclatura decimal. Na nomenclatura binária, não é diferente. Portanto, as moedas foram escolhidas pelo mesmo motivo. 2 elevado à potência 0, como eu falei, todo número elevado à potência 0 dá 1. 2 elevado à primeira dá 2. 2 elevado à segunda, 4. 2 elevado à terceira, 8. 2 elevado à quarta, 16.
2 elevado à quinta, 32, 2 elevado à sexta, 64, 2 elevado à sétima potência, 128. Então, essas quantidades foram escolhidas baseados na potência de 2. Esses números especiais são números baseados na potência de 2. O exemplo da moeda funciona para o binário porque os valores das moedas são as potências de 2. Eu vou deixar um exercíciozinho aqui. Ó. Vamos tentar achar em binário esse número aqui, ó, 192.168.10.127. Olha lá. Um número IP, hein? De uma rede interna. Um número de IP classe C, de uma rede interna, um número de rede privada, de uma rede que não é a internet. 192.168.10.127. Vamos escrever os 4 octetos em binário. Fica aí de exercício para você. Você pode postar isso no videoblog, nos comentários do videoblog, qual é a resposta disso aqui e participando aqui do videoblog. Eu quero lembrar a todos para compartilhar os vídeos no YouTube, no Orkut, no Facebook, em todas as suas redes sociais. Conforme eu tinha falado, hoje talvez tinha uma surpresinha aí, né? Vamos ver a surpresa? Espero você no nosso próximo vídeo. Bom, gente, então concluiu aí. Praticamente, vocês vão ter que saber, né? Conhecer de um novo sistema numérico, né? O sistema numérico que nós aprendemos é o sistema decimal, né? E o sistema da máquina que ela utiliza é o sistema binário, né? Então vocês viram que é a mesma natureza, né? O mesmo princípio, tá? Praticamente é o mesmo princípio. Deixa eu voltar aqui o beleza. Então, praticamente, é o mesmo princípio. Tem alguém mandou mensagem no chat aqui? Só um minutinho, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem um sim aqui, mas não sei o que é o sim, não. Mas olha só. Então, é o mesmo princípio. Tanto o sistema decimal como o sistema binário, né? Alguém ficou alguma dúvida a princípio aí? Que eu vou falar mais um pouco sobre, tá? Vou passar a atividade para vocês. A gente vai identificar das mídias que são existentes, né? Saber identificar a capacidade deles, reconhecer o sistema de medidas. Depois eu vou apresentar para vocês, né? O bit que ele falou, o byte, o kilobyte, o megabyte, o gigabyte, né? A gente vai ver um pouquinho mais, né, sobre esse assunto. Mas, a princípio, essa informação que vocês receberam aí, do sistema decimal, comparando com o sistema binário, vocês conseguiram enxergar a diferença e conseguiram enxergar que o princípio é o mesmo? Todo mundo aí ficou claro? Eu entendi, mas só da última parte que eu não entendi. Aquele desafio dele eu não entendi muito bem, não. O desafio é um número de um IP, né? Só que está relacionado à rede, né? Aí você tem que pegar, por exemplo, lá o 192, são 4 octetos, né? São 4 grupos de números. Aí você tem que pegar o 192 lá, por exemplo, ele quer que você transforme ele em binário. Igual ele mostrou aqueles exemplos lá, do 7, do 34, ele quer que você faça igual de novo. Entendi. Entendeu? Aquele lá eu teria que caçar um código binário para ele. Obrigado. Tá? Mas aí eu vou passar outras atividades para vocês, né? Vou passar o relacionado a bit, byte, isso aí. Assim, é só mais essa informação mesmo de hoje que vocês receberam aí, que eu quero saber se vocês conseguiram entender. Que nós temos, não é só 2, né? Não é só esses 2, não. Existem diversos sistemas numéricos, né? Um deles que a informática utiliza também, e vai utilizar mais no futuro, é o hexadecimal, tá? Que é um sistema numérico de 16 números. Tá? A gente vai ter que também
praticamente aprender, vai ter que estudar, né? Os IPs, que são esses números da internet, né? Da rede, e eles brevemente eles vão passar, né? Desse sistema binário, que utiliza o sistema binário. Também, né? Na rede de computadores, na internet, vai passar para hexadecimal, né? Devido ao crescimento, né? Então, a gente vai ter que aprender mais um outro sistema numérico. Então, nós já conhecemos bastante o sistema decimal, que é o que a gente aprende desde a infância, né? A gente utiliza nos nossos cálculos, né? Nossas fórmulas, né? E no caso da máquina, esse sistema aí. Ah, mas o sistema decimal ele é mais simples, que utiliza só dois números, né? 0 e 1. Sim, a critério de tecnologia, né? De processamento, para a máquina se torna mais fácil, mais simples, porque é um processamento mais rápido, né? Dois caminhos, né? Ou é sim ou é não, ou é ligado ou desligado, igual ele falou, né? E esse sistema para a máquina, para ela reconhecer, identificar, é mais simples, porque parte de princípio de 2 situações e não de 10 situações, né? Mas para a gente que não somos acostumados, né? Nós somos acostumados a trabalhar com os 10 números, né? Sistema decimal, a gente tem uma certa dificuldade. O cérebro da gente não consegue, por exemplo, absorver facilmente uma fórmula, um cálculo, uma equação, uma operação, rapidamente de receber o número decimal e transformar ele de forma binária, né? A gente não tem a gente não consegue fazer isso, né? Mas no caso da máquina, né, do computador, os transistores, né, principalmente, que fazem isso. Eles recebem a informação e eles já vão codificando 0 e 1. 01, 01, 01. Eles vão codificando. A informação chega e já vai traçando as informações, tá? Então é isso. É isso que a gente tem que ter em mente a princípio, né? Que o sistema binário nada mais é do que a mesma coisa que o sistema decimal. É um sistema numérico. Só que é um sistema que trabalha com 2 números. Por isso que vocês viram lá em cima, lá ele colocando lá 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, a potenciação é baseada no 2, né, que é o 0 e 1. E aí, fazendo as transformações, dá aqueles números que vocês viram lá em cima, né? Que é o 1, o 2, o 4, o 8, 16, 32, 64, 128. Que vocês viram lá em cima. Então, a gente, quando trabalha com a informática, a gente acostuma. Você vê que eu já falei os números, né? Sem eu estar lendo. A gente já acostuma já com esses números, trabalhando bastante, né, com a informática. Ainda mais que eu trabalho na área de rede de computadores e usa muito esse sistema binário. Então é bastante comum para mim, porque eu trabalho bastante com o sistema binário também. E é isso, tá? Então a gente vai parar por aqui hoje. Eu vou preparar um material, né, no slide para vocês, baseado nesse vídeo também. E nesse material a gente vai ter umas atividades para fazer, a gente vai ter a parte falando sobre as unidades medidas, né, sobre as unidades de disco que existem, né, de armazenamento, os tamanhos, etc. Né? A gente vai pegar todas essas informações aí. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Esse sistema binário, Davi, ele vai então deixar de existir momentaneamente ou não? Porque você falou que O X, sistema né? binário? Isso. Vai vir um outro após ele? Não, para a rede de computadores, né, para os IPs, provavelmente assim, é uma coisa muito futura, né? Muito futura. Ah, sim. Existe a ideia de que vai parar de existir, sim. Vai ser o hexadecimal para a rede de computadores, não na informática em geral. Entendeu? Ah, entendi. Beleza? Mais alguma pergunta aí, galera? Sabe, por curiosidade, eu peguei e tentei fazer aquele desafio. Só que se eu não tiver copiado errado, o último número lá
deu 127. Aí eu tentei fazer. Só que o número 7 em específico não tem como fazer nesse código binário. Faltaria, ficava no total, daria 126, se eu não estiver errado. E aí, como que faz nesse caso? Não, tem jeito sim. Todos os números têm. É porque eu utilizei do jeito que estava ali. Aí eu fui calculando aqui, eu fiz e eu não consegui achar o número 7. Ó, o 127, para você ter uma ideia, ele calculou para você. Tira o primeiro e o segundo lá, o 128 e o 64. Aliás, eu acho que ele entra junto também. Não, 120. É. Não. O 127 é o 64 mais todos os outros até o final. Isso. Vai dar o Não, 127. só que como todos os números... Na verdade, não, porque todos os números são positivos. Não tem um número negativo para dar um número 7. Tem um 1. Vai ser 0 e o resto tudo 1. Vai dar o 127. Entendeu? Aí você vai somar todos, vai dar o 127. 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 dá 127. Não, eu entendi, só que tipo, eu tava percebendo nesses números que todos esses números, do 1 até o 64 no caso, eles são multiplicados por 2. E aí eu fiquei com esse 2 na cabeça e eu acabei esquecendo de copiar o número 1. Porque é 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 8, 2 vezes... Então, foi falta de atenção minha, desculpa. Entendi. Você achou que é tudo número par e múltiplos, né? É porque pela linha de raciocínio que eu peguei, todos os números ali estão multiplicados por 2. E aí eu fiquei com esse 2 na cabeça. E aí eu acabei, entendi. na hora de copiar, eu não coloquei o número 1. Mas isso é normal, porque você está tendo o primeiro contato, né, com o sistema decimal. Ah, não, mas eu achei bem tranquilo de mexer. Assim, sei que vai tranquilo, complicar, sim. mas achei tranquilo. Então, beleza, então. Então, eu vou encerrar aqui, tá faltando menos de um minuto. E aí eu vou preparar um material para vocês. A gente finaliza na próxima aula esse estudo aí, tá, galera? Boa noite a todos aí. Um abraço. Boa noite, Davi. Com Deus. Boa noite, pessoal.